Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Moacir da Fan Engenharia e vamos com mais um vídeo de sábado respondendo perguntas de inscritos. E hoje eu vou responder a pergunta do Pietro Rossi. Vamos lá! Aqui ele vai falar pra gente, muito bom o vídeo. Gostaria de saber como é feito o aterramento dos eletrodutos metálicos. Pode explicar um pouco? Pietro, é o seguinte, o aterramento de eletrodutos, de eletrocalhas, é algo muito pouco feito para projetos de pequeno porte, projetos comerciais, tá? Mas a NBR 5410, ela fala que eu preciso ter para proteção dos meus circuitos seccionamento e equipotencialização. A equipotencialização, ela é parte, né, da proteção da minha instalação, o aterramento das massas metálicas, né? Então, se você tem algum eletroduto metálico na sua instalação em que eu tenho condutores elétricos, né, passando por ele, até os não elétricos também, por exemplo, no sistema de SPDA também a gente faz esse tipo de aterramento e tem seções mínimas para aterramento de tubulações metálicas, tá? Então, quando você tem esse tipo de eletroduto metálico, tubulações metálicas, no caso do SPDA, você tem que efetuar a equipotencialização e levar essa equipotencialização ou para um barramento de equipotencialização local, que a gente chama de BEL, ou para um barramento de equipotencialização principal da sua instalação. Então, você perguntou como é que funciona esse tipo de aterramento. Pietro, geralmente o pessoal, em algumas indústrias a gente vê bastante esse tipo de aterramento, eles utilizam uma abraçadeira, como você pode ver na imagem, e nessa abraçadeira você fixa o condutor metálico. Também temos o exemplo da utilização de fita de latão niquelado, fixando um condutor, como você pode ver aí na imagem, de acordo com o desenho da termotécnica, tá? Se você não conhece a termotécnica, tem desenhos muito bons em relação à equipotencialização. Então você utiliza a própria abraçadeira mesmo, você compra uma abraçadeira específica, pede uma abraçadeira específica e faz esse aterramento exclusivo, tá? Essas são as duas maneiras mais simples de poder fazer o aterramento da tubulação metálica. O interessante é você não agredir a tubulação metálica simplesmente perfurando ela e utilizando um conector, né? Você pode fazer, e o melhor que se faça, o aterramento dessa tubulação metálica utilizando a própria abraçadeira vinda do próprio eletroduto, para você também poder fixar, ou também uma fita de latão, e ao redor dessa fita de latão você vem com um conector terminal e depois, respectivamente, com cabo de cobre, tá? Esse cabo de cobre para equipotencialização, ele pode ser isolado para levar até o BEP. Vou mostrar para vocês uma imagem aqui da 5410, o que ela mostra para a gente, o que deve ser equipotencializado. Então aqui, pessoal, a primeira coisa que você tem que ter noção em relação ao cabeamento, qual é o tipo de cabeamento que você vai utilizar para poder fazer essa equipotencialização. Então tem dois tipos de equipotencialização aqui que a NBR 5410 traz para a gente. A equipotencialização principal e a equipotencialização suplementar. Vou mostrar para vocês aqui qual é a diferença desses dois aqui na imagem. Aqui, pessoal, você pode ver no anexo G da NBR 5410 a equipotencialização principal. Então aqui você pode observar a interligação de tubulações metálicas, né? De todas as formas, de vários tipos de tubulação metálicas, até da própria estrutura mesmo da edificação, todas sendo interligadas no barramento de equipotencialização principal. Esse aqui a gente chama de equipotencialização principal mesmo, ou seja, eu levo todo mundo para o BEP da minha instalação. E eu tenho equipotencialização suplementar. Essa equipotencialização suplementar é o mesmo que dizer equipotencialização local. É como se eu utilizasse um barramento de equipotencialização local para aquela área, para não precisar levar todo aquele cabeamento para o BEP respectivo. Tá? Então, quando você tiver uma distância muito longa do seu sistema para poder interligar o BEP, gastar mais cabos, você faz toda a interligação das massas metálicas naquele ponto com o barramento de equipotencialização local, e aí você leva esse barramento de equipotencialização local com um cabo só para o BEP respectivo, barramento de equipotencialização principal. Tá? E aí você está equipotencializando, deixando toda a sua instalação no mesmo potencial. Então, quando a gente fala que deve ser aterrado eletrodutos metálicos, a gente está baseado mesmo na 5410, no que ela está pedindo para a gente. Então você pode observar aqui, ó, toda a tubulação metálica, ó, com um único condutor, está sendo aterrada. Então é isso, pessoal. Esse aqui é a equipotencialização principal, o aterramento dela. E respondendo a sua pergunta, Pedro, a gente aterra a tubulação com abraçadeiras, ou utilizando uma abraçadeira específica para o aterramento dela, tá, levando esse cabeamento, ou utilizando uma abraçadeira de latão niquelado e fixando um conector e levando esse cabo. Lembrando que esse cabo pode ser um condutor isolado. Agora, em relação ao cabeamento, né, vou mostrar para vocês o que a 5410 fala para a gente em qual cabo utilizar. Aqui, pessoal, a 5410 vai trazer uma aba de seções mínimas, tá, para condutores de equipotencialização.
No item 6.4.4.1.1 ela vai falar condutores de equipotencialização principal, ou seja, estou levando lá para o BEP, certo? A seção dos condutores da equipotencialização principal, para esse item 6.4.2.1, não deve ser inferior à metade da seção do condutor de proteção da maior seção da instalação, tá? Então, você tem um condutor de proteção da maior seção da instalação. Essa equipotencialização, os condutores dessa equipotencialização não pode ser inferior à metade desse condutor principal, tá? Então, se eu tiver um condutor de 50 milímetros quadrados inferior à metade desse condutor de proteção da minha instalação, é 25, certo? Se eu for utilizar um condutor abaixo de 25, eu não posso utilizar, conforme ele está falando aqui pra gente. A seção dos condutores da equipotencialização principal, prescrito em 6.4.2.1, não deve ser inferior à metade da seção do condutor de proteção da maior seção da instalação, com um mínimo de 6 milímetros quadrados em cobre. Então, independente da edificação, mesmo que você tenha condutor de 2,5 e 4 milímetros, o mínimo deve ser utilizado para equipotencialização um condutor de 6 milímetros quadrados em cobre, tá? 16 milímetros de alumínio e 50 milímetros em aço. Todavia, a seção pode ser limitada a 25 se o condutor for de cobre ou a seção equivalente se for de outro metal. Então aqui, pessoal, ele dá essa primeira opção, ó, não deve ser inferior à metade da seção do condutor de proteção de maior seção da instalação, mas traz um mínimo de 6, de 16 e de 50, né? 6 milímetros no caso de cobre, que é o condutor mais utilizado. E ainda ela pode ser limitada, ou seja, eu posso utilizar para todas as minhas equipotencializações uma seção de 25 milímetros quadrados se o condutor for de cobre, tá certo? Então esse aí é o cabeamento que a gente pode fazer para a equipotencialização das massas metálicas. Mas aí, pessoal, se você for utilizar um eletroduto, for fazer o aterramento desse eletroduto, e esse eletroduto for de uma seção pequena, não tem como você também utilizar um cabo de 25 milímetros quadrados, tem que usar o bom senso. Tá? Então padroniza uma seção mínima de acordo com a norma. Por exemplo, utiliza um mínimo de 6 milímetros quadrados em cobre para poder fazer as interligações no BEP, tá? Que aí você não vai estar nem agredindo muito e precisando de uma infraestrutura tão grande, tá? A gente sabe que instalar um cabo de 25 milímetros no eletroduto metálico de 1 polegada fica inviável. O cabeamento é muito grande, para poder fazer essa potencialização não daria tão certo. Então utiliza o mínimo aqui que ela está pedindo. 6 milímetros em cobre, faz essas equipotencializações das massas metálicas que é necessário ser feita em toda a sua instalação. Beleza? Espero ter respondido a pergunta do Pietro Rossi e de outras pessoas que estavam curiosas em saber como é que funciona esse aterramento de um eletroduto. Um grande abraço para vocês, deixe seu comentário aqui embaixo, tá? Curte esse vídeo, compartilha com outras pessoas que também precisam ver esse conteúdo. Um grande abraço e até a próxima!